Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e estou na apresentação deste programa que irá abençoar a sua vida. No programa de hoje, nós teremos o teologando que irá responder a seguinte pergunta. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os tímidos serão lançados no lago de fogo. Será? Quer dizer que se a pessoa for introvertida, acanhada, ela irá para o inferno por conta de um traço da sua personalidade? Então, só assistindo para saber a resposta. O mundo perdeu um grande evangelista, que foi o pastor Billy Graham, homem de Deus, que pregava a palavra com ousadia. Então, por isso, no Palavra Profética, nós teremos um tributo ao referido pastor e iremos falar sobre legado. Ele, o pastor Billy, deixou um legado. E você? Está investindo para deixar o seu? Então está no ar o programa Propósitos de Vida. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, diz assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, na tradução Almeida. Por que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Muita gente, por causa da nossa língua portuguesa, entende que quem é acanhado, tem vergonha de falar em público, se sente com vergonha de conversar com outras pessoas, fazem parte do tímido citado no texto de Apocalipse. Até os discípulos de Jesus, em determinado momento, foram chamados de tímidos. No texto de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, quando conta a história deles no barco, enfrentando uma grande tempestade, e que Jesus estava dormindo neste barco, eles os acordam dizendo, Senhor, não se importa que estamos perecendo? Então Jesus se levanta, acalma o mar e a tempestade, e depois pergunta, por que sois tímidos? Acaso não tendes fé? Então a primeira coisa que temos que entender, que a palavra tímido citado no texto de Apocalipse, não se trata de um traço da personalidade, e sim está falando sobre medo ou covardia. Inclusive a tradução da Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, traz a palavra covarde no lugar de tímido. Isso nos leva a outra pergunta. Por que os covardes terão seu lugar no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte? A resposta é simples. Em época de perseguição à igreja, aqueles que negavam a fé com a intenção de preservarem a vida, eram pessoas que se comportavam como covardes e com isso estavam sentenciados ao lago de fogo. Só para vocês entenderem a questão da pessoa covarde, no Antigo Testamento existia uma lei que impedia o covarde de ir à guerra. Em Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 8, está escrito assim: Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para a sua casa,
para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O apóstolo Paulo, ele instrui o jovem pastor Timóteo, escrevendo o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito de covardia, ele não vem de Deus. Deus coloca em nossas vidas um espírito de coragem. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós temos uma ordem de Jesus sobre a nossa vida, que é a grande comissão, ou seja, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, temos que proclamar o amor de Deus ao mundo, anunciar a graça que não merecemos, que é a salvação. Mas também anunciamos que Deus odeia o pecado. E para isso, temos que ter coragem, não ser covarde, não ser tímido. Pecado tem nome, pecado é pecado. Então não importa o rótulo que irão te dar, temos que ter essa convicção que Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse é o nosso Teologando de hoje. The moment you receive Christ, the Spirit of God comes to live in your heart. And it says in 2 Corinthians, therefore, if any man be in Christ, he's a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. You become a new person. And he's the one that does it. He performs that act in your life. Because you see, Christ came to die on the cross. And the cross becomes the door. It becomes the gate. And if we'll enter that narrow gate of the cross and the resurrection and say, yes, Lord, I believe, I turn from my sins, I'm willing to change my way of living, and we enter the narrow road, it'll be rocky and rough and tough, but at the end is heaven. And while on that road, there's a new resource and a new power and a new joy and a new love that God gives you. No Palavra Profética de hoje, eu quero falar sobre legado. E para nossa meditação, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa semana, recebemos a notícia do falecimento do pastor Billy Graham, um homem que dedicou a vida a anunciar o Evangelho. Estima-se que quase 3 milhões de pessoas no mundo se converteram com as mensagens de Billy Graham. A vida do pastor Billy é uma inspiração para nós. Fica o legado de um grande e inspirador evangelista. Eu pergunto, qual legado estamos deixando para outras pessoas? Segundo o dicionário, dentre os vários significados, a palavra legado quer dizer missão destinada a alguém por quem está prestes a morrer. Uma coisa que eu tenho ministrado na escola bíblica onde pastoreio, que o importante não é como você começa a vida cristã, e sim como você irá terminar a vida cristã. E a pergunta, ela é persistente. Que legado nós estamos deixando para outras pessoas? O problema muitas vezes
é que estamos mais preocupados com o aqui e agora e esquecemos com o que é mais importante, que é investir no futuro das pessoas. Muitos construíram seus castelos. Acontece que foram construídos na areia e de repente tudo acaba ruindo. Temos que entender que o melhor investimento que fazemos, que perdurarão por toda a vida e que vai nos trazer um retorno, é fazer um investimento espiritual. Investir em sua vida com Deus e em servir as pessoas. Como que tem sido a nossa vida de adorador? A questão de relacionamento, intimidade com o Pai. Essa intimidade adquirida na oração diária, na leitura e estudo da palavra, disciplinas como o jejum. Na palavra de Deus, nós temos o legado de grandes homens que investiam a sua vida em ter intimidade com Deus e que foram exemplos para nós. Enoque, ele nos dá um exemplo de um homem que tinha intimidade com Deus. Quando lemos sobre homens que atuaram em áreas políticas, como José e Daniel, nós vemos um exemplo de integridade. Em Davi, nós vemos um homem quebrantado e humilde, que chegou até ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Na vida do apóstolo Paulo, nós vemos um exemplo de disciplina e coragem. E em Jesus, nós vemos o legado do amor. A nossa vida, ela pertence a Deus. E o melhor legado que podemos deixar é levar pessoas a entregarem a vida a Cristo. Como eu falei do exemplo de homens de Deus, vai valer muito a pena se cumprirmos o propósito de Deus para nós e ser lembrado como uma pessoa que teve intimidade com Ele, assim como Enoque, que foi lembrado de ser um homem que andou com Deus. Devemos também investir na família. O próprio pastor Billy Graham, citado no início da mensagem, ele dizia que nenhum sucesso no mundo compensava o fracasso no lar. Então, seja uma referência para seus filhos, tire um tempo para eles e participe na formação espiritual deles. Seus filhos são um empréstimo de Deus para você e um dia você terá que devolvê-los. E como que vai ser? Então, invista na vida espiritual de seus filhos. Invista também na salvação de outras pessoas. Isso é amor ao Evangelho. Disposição em obedecer ao ID, demonstrando assim a verdadeira fé que move montanhas. Deixe um legado que inspire outras pessoas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito bem, o programa Propósitos de Vida está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo para assistir ao nosso programa na próxima semana, se o Senhor assim permitir. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.